dia. Eu sou a Selma Maria Pesa, eu sou estudante do curso de Tiftitere, tanto Tsiganô, que eu já me formei como Tiftitere Oriental, com a professora Helene Simba. E eu gostaria, para finalizar esse curso com honra 10 e louvor, falar um pouco da minha experiência no Tiftitere. Eu, por ser uma pessoa mais velha, que entrou para aprender, que ingressou na dança de ventre nos anos 90, quando a técnica era mais próxima do Raksha Shark dos anos 50, dos anos 60, não tinha tantos balés, tantos giros, tantos espacatos, tantos movimentos de impacto. Eu achava que eu já estava aposentada para a dança oriental, porque eu cheguei a praticá-la de 1990 até os anos 2000, depois eu me afastei por questões particulares para me dedicar à minha carreira na área jurídica. E eu só retornei mais propriamente às aulas em 2011, 2013, quando eu fiz um curso de formação com a professora Surreio, no qual eu sofri bastante, porque o curso se chamava Método Acadêmico e havia uma série de movimentos baletizados que não faziam parte daquela dança que eu tinha aprendido no meu passado. Então, eu sempre procurava esse retorno às origens, às bases da dança oriental, aquela dança mais anatômica. E eu tive a oportunidade, durante a pandemia, através de uma colega, de um curso de dança cigana que eu fiz em São Paulo, a senhora Keila, que é professora de dança cigana, eu tive a oportunidade de contactar a professora Helene, na Grécia, que é uma brasileira radicada lá, especialista em várias modalidades de dança, não apenas a dança oriental, como a dança oriental grega, que é o Tiftitere, o Tiftitere dançado pelos ciganos, danças homenas, danças sagradas gregas, dança tribal, chair dance. É uma mulher fantástica. Eu diria que ela é uma mutante na dança. E eu acho que a gente tem que ser isso. E eu comecei a fazer primeiro o curso de Tiftitere Tsiganô, e depois eu me formei nele, e depois eu aprendi o estilo oriental com o qual eu estava mais familiarizada. Mas, assim, eu senti que essa modalidade caiu como uma luva para mim, porque era o que eu estava buscando para me reconectar com a verdadeira Selma, não com a doutora Selma. O Tiftitere, ele é a dança de ventre na sua forma ancestral que existe na região dos Balcãs. Então, outra coisa, o Tiftitere ele foi trazido pelos gregos que moravam na região de Esmirna depois de uma guerra que a Grécia, recém-independente, teve com a Turquia, e houve uma troca de populações, né? O pessoal da Turquia morava na Grécia, foi para lá, e o pessoal da região da Esmirna veio, e eles trouxeram essa dança com vários elementos da Albânia, da Turquia e daquela região. E o principal instrumento do Tiftitere, que é um instrumento que tem um som quebradinho, um alaúde, um tipo de alaúde, mais ou menos, é o bouzouki. Sem o bouzouki não há Tiftitere. Então, quando eu comecei a aprender o Tiftitere, eu ouvir esse instrumento diferente no estilo oriental, também no estilo Tsiganô, ele dá uma conexão muito maior da gente com a terra, com os movimentos que eu chamo que são orgânicos. Então, eu que achava que era uma pessoa que já não tinha mais condições de fazer uma bela apresentação, eu fui descobrindo a dança bela que existe em mim, agora com 63 anos de idade, com o meu estilo, eu desenvolvi a minha criatividade. E o Tiftitere, por ser uma dança que trabalha mais com essas regiões, principalmente ventrais, movimentos de ondulação, ele vai trabalhando, quebrando as suas couraças. Eu me senti que eu me tornei uma pessoa mais flexível, depois que eu passei a praticar o Tiftitere, e mais criativa, porque eu comecei a montar várias coreografias, comecei a me destacar na minha dança. Eu encontrei a dança que eu buscava, que era a dança da bailarina natural.
Eu sou, como minha professora de belly dance diz, a senhora Elaine Jalira, a bailarina natural. Eu já era isso. O Tifti-Tele só me trouxe de volta para essa bailarina. Eu poderia falar de muitos passos, movimentos, mas o principal é a gente sentir, se entregar e respirar. São formas diferentes de realizar movimentos que já conhecemos, são formas diferentes de utilizar acessórios como a espada, como os véus, que são muito mais criativos, interpretativos, e inclusive com a introdução de acessórios novos, como a dança sobre o copo. Então, o Tifti-Tele me trouxe uma visão muito mais ampla da origem da própria dança do ventre, que talvez tenha vindo mesmo do Império Otomano e depois chegou até o Egito, mas que sobrevive muito mais intacta nessas regiões. Eu quero me conectar com a bailarina natural, não com aquela pessoa artificial que eu era, para poder exercer a minha profissão. E assim eu acho que eu vou ser uma pessoa mais completa, porque eu não vou precisar usar mais máscaras. Eu sou bailarina natural e agradeço isso ao aprendizado da professora Helene e ao Tifti-Tele ter entrado na minha vida. Eu honro as minhas ancestrais, eu honro as mulheres que vieram antes de mim, porque parte dos movimentos delas, parte da genética delas está nesse corpo que desenha essa dança tão linda, tão feminina, que conquistou toda a Grécia. E espero que conquiste também o Brasil.